Oppenheimer. E aí, herói ou vilão? Se pensarmos somente no terror silencioso que as vítimas das bombas atômicas sentiram antes de serem desintegradas instantaneamente dos demais milhões de sobreviventes que morreram algum tempo depois devido ao dano pós-explosão das bombas nucleares, parece bem óbvio que ele foi um vilão, porém, esta análise é bem mais complexa para ser respondida de forma tão rápida. Julius Robert Oppenheimer, nascido em Nova York, em 22 de abril de 1904, de Princeton, falecido em 18 de fevereiro de 1967, foi um físico teórico americano. Ele foi o diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos durante a Segunda Guerra Mundial e normalmente é acreditado como pai da bomba atômica, por seu papel no Projeto Manhattan, o empreendimento de pesquisa e desenvolvimento que criou as primeiras armas nucleares. Início da carreira. Oppenheimer estudou na Universidade de Harvard, onde conseguiu um bacharelado em Química em 1925. Ele então estudou Física na Universidade de Cambridge e na Universidade de Göttingen, onde conseguiu seu doutorado, PhD, em 1927. Ocupou cargos acadêmicos na Universidade da Califórnia em Berkeley e no Instituto de Tecnologia da Califórnia, fazendo contribuições significativas no campo da física teórica, incluindo mecânica quântica e física nuclear. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi recrutado para trabalhar no Projeto Manhattan e em 1943 foi nomeado diretor do Laboratório de Los Alamos no Novo México, encarregado de desenvolver as armas. A liderança e a experiência científica de Oppenheimer foram fundamentais para o sucesso do projeto. Ele estava entre aqueles que observaram o teste Trinity em 16 de julho de 1945, onde a primeira bomba atômica foi detonada com sucesso. Mais tarde, ele comentou que a explosão trouxe à sua mente palavras da escritura hindu Bhagavad Gita: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Em agosto de 1945, as bombas atômicas foram usadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o único uso de armas nucleares em um conflito. Fim da guerra. Após o fim da guerra, Oppenheimer tornou-se presidente do influente Comitê Consultivo Geral da recém-criada Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, CIA. Ele fez lobby pelo controle internacional da energia nuclear, para evitar a proliferação nuclear e uma corrida armamentista atômica com a União Soviética. Ele se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio durante um debate governamental de 1949 a 1950 sobre a questão e, posteriormente, assumiu posições sobre questões relacionadas à defesa que provocaram a ira de algumas facções militares e do governo dos Estados Unidos. Durante a Segunda Ameaça Vermelha, essas posições, juntamente com as associações anteriores que Oppenheimer tinha com pessoas e organizações afiliadas ao Partido Comunista, levaram à revogação de sua habilitação de segurança em uma audiência perante o CIA em 1954. Efetivamente despojado de sua influência política direta, ele continuou a dar palestras, escrever e trabalhar com física. 9 anos depois, o presidente John F. Kennedy deu a ele, com Lyndon B. Johnson presente, o prêmio Enrico Fermi como um gesto de reabilitação política. Em 2022, 55 anos após sua morte, o governo dos Estados Unidos anulou sua decisão de 1954 e reafirmou a lealdade de Oppenheimer. Suas conquistas. As conquistas e pesquisas de Oppenheimer no campo da física incluem a aproximação de Born-Oppenheimer para funções de ondas moleculares, trabalho na teoria de elétrons e pósitrons, o processo Oppenheimer e Phillips na fusão nuclear e a primeira previsão de tunelamento quântico. Com seus alunos, ele também fez importantes contribuições para a teoria moderna sobre estrelas de nêutrons e buracos negros, bem como para a mecânica quântica, teoria quântica de campos e as interações dos raios cósmicos.
Como professor e divulgador científico, ele é lembrado como um dos fundadores da Escola Americana de Física Teórica que ganhou destaque mundial na década de 1930. Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se diretor do Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey. Nascimento: Oppenheimer nasceu no seio de uma família judia. Estudou na Ethical Culture Society, onde chegou a realizar uma completa formação tanto em matemática e ciências como em literatura grega e francesa. Filho de um imigrante alemão que enriqueceu com a importação de produtos têxteis, graduou-se na Universidade Harvard em 1925. Depois mudou-se para o Reino Unido para pesquisar no Laboratório Cavendish, dirigido por Ernest Rutherford. Foi convidado por Max Born para ingressar na Universidade de Göttingen, onde obteve um doutorado em 1927 e conheceu outros físicos eminentes, como Niels Bohr e Paul Dirac. Depois de uma curta visita às universidades de Leiden e Zurique, regressou aos Estados Unidos para trabalhar como professor de física na Universidade de Berkeley e no Instituto de Tecnologia da Califórnia. No princípio centrou sua atenção nos processos energéticos das partículas subatômicas, incluídos os elétrons, pósitrons e raios cósmicos. Cedo se envolveu em assuntos políticos, preocupado pelo auge do nazismo na Alemanha. Em 1936 se mostrou partidário dos republicanos depois do estouro da Guerra Civil Espanhola. Pai milionário. Ao herdar a fortuna do pai, falecido em 1937, não perdeu nenhuma oportunidade de subvencionar diversas organizações antifascistas. Decepcionado pelo comportamento dispensado aos cientistas pela ditadura stalinista, terminou por separar-se das associações comunistas a que esteve vinculado. Em 1939 Albert Einstein e Léo Szilard advertiram-no a respeito da terrível ameaça que tinha suposto para a humanidade sobre a possibilidade de que o regime nazista fosse o primeiro a dispor de uma bomba atômica. Oppenheimer começou então a pesquisar tenazmente sobre o processo de obtenção de urânio 235, a partir de mineral de urânio natural, ao mesmo tempo que determinava a massa crítica de urânio requerida para a bomba. Em 1942 integrou-se ao Projeto Manhattan, destinado a gerir a investigação e o desenvolvimento por parte de cientistas britânicos e estadunidenses da energia nuclear com fins militares. A sede central, o Laboratório Secreto de Los Alamos, no Novo México, foi eleita pelo próprio Oppenheimer. Depois do sucesso da prova efetuada em Alamogordo, em 1945, se demitiu como diretor do projeto. 2 anos depois foi eleito presidente da Comissão para a Energia Atômica estadunidense, cargo que exerceu até 1952. Um ano mais tarde, devido à sua antiga vinculação com os comunistas, foi vítima da caça às bruxas de McCarthy, e foi destituído da presidência da comissão. Participou da 8ª e 10ª Conferência de Solvay, e foi presidente da 13ª Conferência, em 1964. Anos finais e morte. Os últimos anos de sua vida foram dedicados à reflexão sobre os problemas surgidos da relação entre a ciência e a sociedade. Morreu de câncer na garganta, aos 62 anos de idade. A partir de 1954, viveu diversos meses dos anos seguintes na ilha de St. John, Ilhas Virgens Americanas. Em 1957, na mesma ilha, comprou 8.100 metros quadrados de terras em Gibney Beach, a qual passava um grande tempo navegando com sua filha Toni e sua mulher Kitty. Privado de poder político, Oppenheimer continuou dando aulas, escrevendo e trabalhando em física. Ele fez um tour pela Europa e pelo Japão dando palestras sobre a história da ciência, a função da ciência na sociedade, e a natureza do universo.
Oppenheimer foi condecorado pela Fração Oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra em setembro de 1957 e em 3 de maio de 1962 pela Royal Society da Inglaterra. Oppenheimer era um fumante compulsivo, e foi diagnosticado com câncer de garganta em 1965. Depois de uma cirurgia sem sucesso, o físico foi submetido a tratamento de radiação e quimioterapia, ambas sem sucesso, em 1966. Ele entrou em coma em fevereiro de 1967 e morreu em 18 de fevereiro do mesmo ano, aos 62 anos de idade. Seu corpo foi cremado e sua esposa, Kitty, jogou suas cinzas no mar. Em outubro de 1972, aos 62 anos, Kitty morreu vítima de uma infecção intestinal que foi complicada por uma embolia pulmonar. E aí? O que achou da história deste personagem do mundo? Herói, vilão ou apenas um homem com grandes e complexas questões que precisavam de uma solução? Deixe sua opinião nos comentários.